Olá pessoal, começamos agora mais uma aula do decreto número 52.054 de 14 de agosto de 2007. Essa é a terceira aula aqui sobre este decreto que será cobrado aí no concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para o cargo de oficial administrativo. As aulas 1 e 2 estão aqui no canal também, é só você ir em playlist para poder acompanhar na sequência, tá pessoal? Este concurso da Secretaria de Educação será muito concorrido e por isso a gente está disponibilizando a apostila, tá? Essa apostila tem conteúdos gerais, conteúdos específicos diretamente para a administração do Estado de São Paulo, conteúdo de administração pública e legislação. E aí a gente tem bônus 1 com português, matemática e raciocínio lógico, que você vai obter esses bônus através deste link que eu vou deixar na descrição. E o bônus 2, que é um compilado, pessoal, de testes de dicas para passar em um concurso público, tá? Então, é realmente a melhor maneira de você se preparar de forma completa, sem falhas, sem buracos na sua aprovação, na sua preparação, é através da apostila que a gente está deixando aqui no link da descrição e também no primeiro comentário deste vídeo para que você possa baixar. Tá bom? Agora vamos direto para a aula, tá? A nossa continuação. A gente vai continuar aqui da aula do artigo 11, que vai continuar aqui ainda no âmbito das faltas, né? Dos atrasos aqui que este decreto propõe. Aí o artigo 11 vai falar que no caso de faltas sucessivas, justificadas ou injustificadas, os dias intercalados, os sábados, domingos, feriados e aqueles em que não haja expediente serão computados para efeitos de desconto dos vencimentos ou salários. Então, pessoal, o artigo 11, ele diz aqui que serão descontados até aqueles dias que o servidor não trabalha. Em caso de várias faltas seguidas aí que ele obtiver, serão descontados sábados, domingos, feriados que normalmente o servidor não trabalharia, e esses dias serão contados para efeito de desconto no vencimento, tá bom? E aqui você pode pensar assim, mesmo a falta sendo justificada, será descontado do dia do servidor? Então, aí a gente entra agora no âmbito das faltas que são justificadas por razão de haver um motivo relevante, né, que levou o funcionário a faltar, mas não são atestadas por médico, não tem nenhuma ressalva jurídica que permita receber o vencimento do dia, né? Então, apesar de ser justificada essa falta, ela não é atestada, não tem nenhuma ressalva jurídica que permita o servidor a receber o vencimento daquele dia, tá bom? Então é muito importante ficar atento a isso aqui e fazer anotações no seu caderno de resumos aí quanto a essas faltas que são justificadas, mas que são, no caso, que tem vencimento no desconto, tá bom? Que o artigo 11 ressalva aqui. E agora a gente vai continuar. A gente vai passar para o artigo 12, tá? O artigo 12 diz que o servidor perderá um terço do vencimento ou salário do dia quando entrar em serviço dentro da hora seguinte à marcada para o início dos trabalhos ou retirar-se dentro da última hora do expediente. O artigo 12 aqui, então, fala que se você entrar uma hora mais tarde do que o expediente normalmente começa, ou sair uma hora mais cedo do fechamento do expediente do dia, você perderá um terço daquele dia de vencimento, tá? Então é bom anotar também que anotar esses valores que a VUNESP costuma cobrar, né? A VUNESP normalmente poderia colocar assim em uma questão que o servidor quanto que o servidor perde se sair uma hora mais cedo do trabalho. Ela poderia colocar lá um quarto do dia, um quinto do dia, mas não, é um terço do dia e você vai fazer esse resumo aqui para poder lembrar na hora da prova. Dias antes da prova você vai fazer uma revisão geral e aí todas essas estatísticas aqui, todos esses pequenos números aqui, um terço do vencimento e tal, você já vai ter decorado na sua folha de revisão, tá, pessoal? Aí o parágrafo único diz que aplica-se o disposto no caput desse artigo quando excedidos os limites fixados no artigo 13 e 14 deste decreto e não efetuadas as compensações neles previstas, tá? Então, aplica-se o disposto do caput, que é um terço do dia que vai ser perdido, quando não for compensado, tá? Quando não for compensado, os seguintes casos que a gente vai ver agora no artigo 13 e 14. Então, a gente vai detalhar aqui para você, que é o seguinte:
Poderá o servidor até 5 vezes por mês, sem desconto em seu vencimento, salário ou remuneração, entrar com atraso nunca superior a 15 minutos na unidade onde estiver em exercício, desde que compense o atraso no mesmo dia. Então, o servidor aí tem 5 vezes no mês, tá? É importante que você lembre esses prazos aqui, esses limites que o servidor tem para faltar. Anote em um caderno, como eu já falei para vocês aqui, porque isso vai ajudar demais na hora da prova, você lembrar do resumo que você fez, tá bom? Do rascunho aí que você fez, para poder lembrar na hora da prova. E aí o servidor tem 5 vezes por mês que ele vai poder chegar atrasado sem desconto no vencimento, mas esse atraso tem que ser inferior a 15 minutos, tá? Não pode ser superior a 15 minutos, pode até ser igual a 15 minutos, mas nunca superior a 15 minutos, porque a partir daí vai ocorrer o desconto, tá bom? E aí a gente já vai passar agora para o artigo 14, que ele diz que até o máximo de 3 vezes por mês será concedido ao servidor autorização para retirar-se temporária ou definitivamente durante o expediente, sem qualquer desconto em seus vencimentos ou salários, quando a critério da chefia imediata for invocado motivo justo, tá? Então, o servidor tem 3 meses por mês aqui, 3 vezes por mês aqui, uma concessão que ele terá, né, para retirar-se temporário ou definitivamente. O temporário ele sai e volta ao trabalho, ou ele sai e não volta mais ao trabalho naquele dia, tá? Durante o expediente estiver ocorrendo, né, como o artigo fala, sem qualquer desconto em seus vencimentos, mas aí ele tem que passar para sua chefia imediata um motivo relevante, um motivo justo, tá bom? E o parágrafo 1º do artigo 14 diz que a ausência temporária ou definitiva de que trata o caput deste artigo não poderá exceder a 2 horas, exceto nos casos de consulta ou tratamento de saúde previsto em lei. Então, ele tem direito de sair até 3 vezes por mês, tem que alegar um motivo justo, só que não pode exceder, a ausência do servidor não pode exceder a 2 horas, tá? Como é previsto em lei aqui. A não ser, a ressalva aqui no caso é dos tratamentos de saúde aí que podem demorar mais de 2 horas e o servidor não terá que compensar por isso. E aí a gente tem o parágrafo 2 aqui, que diz que o parágrafo 2º aqui, que diz que o servidor é obrigado a compensar no mesmo dia ou nos 3 dias úteis subsequentes o tempo correspondente à retirada temporária ou definitiva de que trata o caput, né, do artigo, na seguinte conformidade. 1. Se a ausência for igual ou inferior a 30 minutos, a compensação se fará de uma só vez. Então, o servidor saiu aí um período aí que seja igual ou inferior a 30 minutos, né, abaixo de 30 minutos, a compensação vai ser de uma vez só. Vai ser num único dia, de uma única vez que o servidor fará essa compensação, vai ficar um tempinho a mais no trabalho para poder compensar. E aí a gente tem aqui a linha 2, que vai dizer que se a retirada se prolongar por período superior a 30 minutos, a compensação deverá ser dividida por período não inferior a 30 minutos, com exceção do último, que será pela fração necessária à compensação total, podendo o servidor, a critério da chefia imediata, compensar mais de um período num só dia. Então, aqui nesse caso, o período mínimo para o servidor poder compensar é o período de 30 minutos, né? Que precisa ser, o período não pode ser compensado inferior a 30 minutos, e aí o servidor pode compensar também mais de um período em um só dia, tá bom? E aí o parágrafo 3 vai dizer que não serão computados no limite de que trata o caput, os períodos de ausências temporárias durante o expediente para consulta ou tratamento de saúde previstos em lei. Então, não é contado como ausência temporária, pessoal, que nesse caso, né, não é contado como ausência temporária o tratamento médico, a consulta médica que o servidor tem, não é contado como ausência temporária. Então, ele não vai ter que compensar por esse período posteriormente. E o parágrafo 4 vai dizer que, entre as hipóteses de ausências previstas no caput, inclui-se a faculdade de o servidor retirar-se do expediente uma vez por mês, dispensada a compensação, para a finalidade específica de recebimento de sua retribuição mensal à instituição bancária, desde que a unidade de trabalho não se mantenha em agência bancária, posto ou caixa de atendimento eletrônico.
Então, muitos órgãos públicos, muitas entidades públicas aí, pessoal, possuem agência bancária dentro, por exemplo, o TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem a agência bancária dentro da própria instituição. Algumas prefeituras também têm a sua própria agência bancária, ela que já situa-se dentro da própria prefeitura mesmo, e o servidor pode ali, no horário de almoço, tirar um tempinho ali para ir fazer esse saque. Então, nesse caso, no caso do órgão, já possui uma agência bancária dentro da própria instituição ali, não se faz inválido esse parágrafo 4. Mas no caso do servidor precisar sair para receber o salário, ele não vai precisar nem compensar depois, ele vai sair do expediente uma vez por mês para poder fazer essa transação bancária, esse saque aí do seu salário ou resolver problemas bancários, tá bom? E aí a gente já passa agora para o artigo 15, que vai dizer que o servidor perderá a totalidade de seu vencimento ou salário do dia quando comparecer ou retirar-se do serviço fora de horário, ressalvadas as hipóteses previstas nos artigos 12, 13 e 14, que a gente acabou de ver, deste decreto, e os casos de consulta ou de tratamento de saúde previstos em lei. Então, o servidor perderá a totalidade do seu vencimento, ressalvados aí os casos em que a gente acabou de ver nos artigos 12, 13 e 14, em que o servidor tem o direito aí de sair com base na compensação, ou sem a compensação, ele tem o direito de sair também em alguns casos que a gente acabou de ver, no caso de sair para ir ao banco, ou sair para resolver algum problema, que depois ele pode compensar, não excedendo a 2 horas, né? Então, caso o servidor saia sem qualquer, fora do serviço de horário, né? Fora aí de horário, sem ser ressalvada nenhuma hipótese que foi citada nesses artigos, o servidor perderá o dia de trabalho, né? Ele vai perder aí a totalidade do seu vencimento do dia, tá bom? E aí o parágrafo único vai dizer que a frequência do servidor será registrada desde que permaneça no trabalho por mais de 2/3 do horário a que estiver sujeito. Então, o período mínimo que o servidor precisa estar no trabalho para que sua frequência seja registrada é 2/3 do dia aí, tá? A partir de 2/3 do dia, sua frequência é registrada, é descontado o período que faltou para ele completar o expediente de trabalho, porém ele recebe, mesmo que não na totalidade, mas ele recebe uma parte do dia aí. Mas para isso ele tem que ficar 2/3 do dia trabalhando, tá bom? E agora a gente já passa aí para o artigo 16, que vai dizer que para a configuração do ilícito administrativo de abandono de cargo ou função, são computados os dias de sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, tá bom? E aí, pessoal, aqui, né, no artigo 16 o mesmo parâmetro, né, usado aí no caso das faltas justificadas e injustificadas, né? São contados também os dias de sábados, domingos e feriados e pontos facultativos, e no caso na configuração do ilícito administrativo, né, que são o abandono de trabalho, abandono de cargo ou função aí cometida pelo servidor, e aí nesse caso são computados todos esses dias em que o servidor também não trabalha, como a gente viu lá atrás no caso das faltas justificadas e injustificadas, tá? E o parágrafo único diz que para os servidores pertencentes às atividades fim das áreas de saúde, segurança pública e administração penitenciária que trabalham sob o regime de plantão são computados para os fins previstos no caput, além dos dias de sábado, domingos e feriados, pontos facultativos, os dias de folga subsequentes aos plantões, os quais tenham faltado, tá? Então, no caso dessas profissões citadas aqui, como agente penitenciário ou quem trabalha aí na segurança pública, geralmente são regimes de escala, né? Não são regimes aí de segunda a sexta e 8 horas por dia. São regimes de escala, seja 12 por 36 ou 24 horas por 48 de descanso. E aí, nesse caso, pessoal, agrava ainda mais porque ele tem um período de trabalho e outro período de folga seguinte, né? E aí, nesse caso, esses períodos de folga serão contados também aí aos plantões que eles tiverem faltados, tá? Então, agrava ainda mais nesse caso porque são atividades aí muito complexas, né? São serviços de alta complexidade e se o servidor faltar,
ocorre esse agravante aí, tá bom? E aí a gente tem o artigo 17, que diz que o servidor estudante, nos termos do artigo 121 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 68, poderá, a critério da administração, entrar em serviço até 1 hora após o início do expediente ou deixá-lo até 1 hora antes do término, conforme se trate de curso diurno ou noturno, respectivamente. Isso acontece, por exemplo, pessoal, o que é dito aqui no artigo 17, né, em relação ao servidor estudante, no TJ de São Paulo, onde o servidor estudante pode entrar, né, 1 hora após o início do expediente ou 1 hora antes do término, né, conforme ressalvado aqui na lei número 10.261, mas isso fica a critério da administração de cada instituição, tá? Não são todas as instituições estaduais, mas aí é um benefício realmente muito bom, né, para os principais órgãos aí do poder público estadual, que garante ao servidor esse benefício aí e também aumenta a qualidade de vida do servidor, né? E aí a gente tem aqui o primeiro parágrafo que diz que o benefício previsto no caput desse artigo somente será concedido quando mediar entre o período de aulas e o expediente da unidade de prestação de serviços tempo igual ou inferior a 90 minutos. Então tem que ser um local mais ou menos próximo ali de onde o local onde o servidor tem aula tem que ser um local mais ou menos próximo da onde ele trabalha, né, do local onde ele trabalha, para que ele possa mediar aí o que é dito aqui no parágrafo 1. E aí o parágrafo 2 vai dizer que para fazer jus ao benefício de que trata o caput deste artigo, deverá o servidor apresentar comprovante anual ou semestral, conforme o caso, de que está matriculado em estabelecimento de ensino oficial ou autorizado. Então, para comprovar, né, para poder receber esse benefício aí de entrar 1 hora mais tarde ou sair 1 hora mais cedo, ele tem que comprovar que está matriculado, né, e frequentando as aulas aí do estabelecimento de ensino, né? E aí a gente vai ver aqui no parágrafo 3º que diz que o servidor abrangido por este artigo gozará dos benefícios nele previstos durante os dias letivos, exceto nos períodos de recesso ou férias escolares. Ou seja, nos períodos de recesso e férias, o servidor irá trabalhar normalmente 8 horas, ou conforme a sua escala, né, definida aí pela administração, mas geralmente são 8 horas diárias. Eles, em vez de trabalhar 7 e ir para a escola depois, ir para a faculdade depois, ele vai trabalhar às 8 horas normais no período de recesso ou férias escolares, tá bom? Então é importante anotar isso aqui também para ter noção deste decreto aí em toda a sua amplitude, né? E aí o parágrafo 4º diz que o servidor estudante ficou obrigado a comprovar o comparecimento às aulas semestralmente junto à chefia imediata, mediante a apresentação de documento hábil expedido pelo estabelecimento de ensino em que estiver matriculado. Então o servidor, para receber esse benefício e continuar com esse benefício, ele tem que apresentar depois a comprovação de que ele está comparecendo às aulas, que está frequentando as aulas aí na instituição que ele está matriculado, tá? O parágrafo 5 diz que o não cumprimento das disposições do parágrafo 4, né, desse artigo implicará na responsabilização disciplinar civil e penal. Então, caso o servidor não esteja cumprindo, não esteja indo às aulas, esteja matriculado na instituição somente para pegar o benefício de sair 1 hora mais cedo ou entrar 1 hora mais tarde, né? Se ele estiver matriculado só para receber esse benefício, aí no caso ele será responsabilizado disciplinar, civil e penal, na forma disciplinar, civil e penal, tá bom? E aí a gente tem o artigo 18, que diz que os secretários de Estado, o Procurador-Geral do Estado e os dirigentes de autarquias fixarão critérios para controle do ponto de servidores que, em virtude das atribuições do cargo ou função, realizem trabalhos externos. Então, muitos casos aí em que servidores estaduais realizam um trabalho fora de um ambiente, fora de um QG, né, fora de um ambiente específico, o secretário de Estado, o Procurador-Geral do Estado os dirigentes ali das autarquias, né, vão definir aí formas de critérios aí para exercer o controle de ponto para essas pessoas, tá bom? E aí o artigo 19
diz que as normas de registro e controle de frequência dos docentes da Secretaria de Educação serão estabelecidos em atos específicos da pasta, tá? Aí, no caso, quanto à Secretaria de Educação, tem a sua própria pasta, a sua própria lista de frequência aí, para poder fazer esse controle de frequência. A Secretaria de Educação, que é, no caso, o órgão desse concurso, né? A instituição desse concurso. E aí a gente tem o artigo 20, né, que diz que será disciplinado mediante ato dos respectivos secretários de Estado e dirigentes das autarquias, né, com anuência do secretário de Gestão Pública no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data de publicação deste decreto, o horário de trabalho dos seguintes servidores. Então, o inciso 1 diz que em exercício nas unidades escolares da Secretaria de Educação e no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, né, as ETECs. Então, aqui nesse caso se trata mais das disposições gerais, né, de quando foi publicado o decreto e aí o período para organização de cada secretaria, de cada órgão aí, de cada entidade aí da administração direta e da indireta também, de como que seria organizado, né? Aí o decreto dá o prazo de 30 dias contados a partir da data de publicação para que o horário de trabalho dos seguintes servidores sejam organizados aí, sejam disciplinados, né? Como diz aqui. E aí fala, essa parte aqui não cai em prova, né? Mas é importante a gente ler, que seria a organização do Centro Paula Souza, né, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e da Secretaria de Educação no geral, e aí em exercício nas unidades de saúde, né, o segundo inciso. Aí o terceiro diz que em regime especial de trabalho nas áreas de segurança pública do sistema penitenciário e de fiscalização, né, você vê que vai abrangendo aí todas as unidades administrativas. E o artigo 21 que diz que sempre que a natureza e a necessidade do serviço assim o exigirem, o secretário de Estado, o procurador-geral do Estado e os dirigentes de autarquias poderão, com a anuência do secretário de Gestão Pública, expedir normas específicas quanto ao horário de trabalho dos servidores abrangidos por este decreto, tá? Então, aqui no caso, dependendo da natureza, né, do serviço e a necessidade, os secretários, o procurador-geral, tem aí essa livre conveniência aí para poder tomar as melhores decisões, tá? E aí o artigo 22 diz que o disposto nos artigos 8º a 17, né, deste decreto não se aplica aos servidores admitidos sob o regime da consolidação das leis de trabalho, o regime CLT. Então, esse regime aqui que o decreto está dispondo, tá, pessoal? Que dos artigos 8 ao 17, toda aquela parte lá das faltas justificadas, também não se aplicam para quem trabalha no regime CLT, apenas para quem trabalha no regime estatutário. Tá bom? Então, quem é CLT, quem é funcionário público, mas contratado pelo regime CLT, não se aplicam os dispostos nos artigos 8 a 17. Mas quem trabalha no regime estatutário segue normal, tá bom? E aí, o artigo 23 diz que serão responsabilizados disciplinarmente os chefes imediatos dos servidores que, sem motivo justo, deixarem de cumprir as normas relativas ao horário de trabalho e ao registro de ponto. Tá? E aqui termina o decreto, tá, pessoal? Número 52.054. Finalizamos agora o decreto, essa aula final. E aí, muito obrigado por esse período aí que você acompanhou essas aulas. Você que assistiu até aqui, muito obrigado, tá? A apostila, pessoal, para que você possa fazer a preparação completa, está no link da descrição e também no primeiro comentário desse vídeo, tá? Assista também as demais aulas que serão postadas em breve, aqui sobre esse concurso de oficial administrativo. Tem também a Constituição de São Paulo, que eu estou gravando também, que você pode ir em playlists e encontrar mais aulas em relação a este concurso de oficial administrativo, tá? Muito obrigado pelo tempo que você assistiu aí, se assistiu até agora ao final. E eu peço que deixe seu like e se inscreva no canal para sempre receber mais vídeos como esse, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.